Olá, sejam bem-vindos ao programa especial Anuário do Ceará, a publicação mais antiga do Estado, que reúne as informações mais importantes de diversas áreas, sociais, econômicas, institucionais, políticas e históricas. Além do exemplar impresso e das informações no site, os cearenses também contam com este espaço aqui na TV O Povo para aprofundar diversos assuntos. Nesta edição, vamos falar sobre o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM. O órgão é ligado ao Ministério Público e tem a missão de elaborar e coordenar a política local de defesa do consumidor. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a secretária executiva do DECOM, Enicele Sampaio Cavalcante. Sejam bem-vindos ao programa especial Anuário do Ceará. Neste ano, no dia 26 de julho, o DECOM completou 15 anos de existência. Desde 2012, o cargo de secretário executivo do programa é exercido pela titular da 3ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da comarca de Fortaleza, Enicele Sampaio. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer contar com a senhora aqui e com sua já larga experiência aí na defesa do consumidor. Mas uma pergunta aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Por que o Brasil ainda precisa de órgãos de defesa do consumidor? Porque o fornecedor, muitas vezes, ele ainda não está respeitando o código, ele ainda não aprendeu que existe uma legislação e que ela tem que ser cumprida. Na verdade, Fábio, eu acho que em todos os sentidos, nós precisamos sempre de ter um órgão punitivo, infelizmente. Infelizmente, isso não é uma coisa muito comum por aí afora, não. As relações de consumo nos países mais desenvolvidos, elas se dão de maneira muito direta, né? Sem um ente estatal, digamos assim, como mediador. Isso é um pouco fruto do nosso atraso também, né? Mas... Eu costumo dizer que nós temos a síndrome da escravidão. Nós ainda precisamos de punição para fazer valer os nossos direitos ou para que eles sejam respeitados. Mas isso está mudando, tem mudado muito. Para você ter uma ideia, nossas reclamações no DECOM têm diminuído. Tem diminuído? Tem reduzido. Então, isso é uma boa notícia. Desde 2015 que tem havido uma redução do número de reclamações. Então, isso é sinal de que as coisas estão melhorando. Enfim, isso depende muito do empresário. Os empresários mais conscientes, eles sabem que tem uma regra a seguir e as cumprem, e certamente esses são os melhores operadores de serviços e comerciantes, enfim. Hoje, qual é o principal problema do DECOM? Número de reclamação, você quer dizer, né? Tanto o número de reclamação quanto dificuldade de fazer, de conscientização, digamos assim, em relação ao consumidor. A nossa maior dificuldade é a educação para o consumo. Nós precisamos que o consumidor, que ele se aproprie daquele direito, que ele se empodere do Código de Defesa do Consumidor. 27 anos já do Código de Defesa do Consumidor, não é isso? Pois é, e 15 anos de DECOM, né, fazendo a defesa efetiva, que é a defesa punitiva com poder de polícia, podendo fazer fiscalização e podendo punir. Bom, nós temos um estado imenso, são 184 municípios, uma população de quase 10 milhões de habitantes. Como é que vocês estão fazendo para chegar em todos os cantos aqui do Ceará? Pois é, você tinha me perguntado anteriormente do desafio, e assim, o desafio é de que a defesa do consumidor, que ela seja mínima, que ela seja mais educativa, né? Mas para chegar ao interior do estado do Ceará também é um grande desafio, e nós temos um projeto que se chama DECOM Viajante, e nós estamos indo, nós já fomos a mais de 100 municípios. É um caminhão? É com que estrutura? Na verdade é uma van. Ela leva, nós temos cartilhas e nós fazemos atendimento online. Muitas das reclamações elas são resolvidas imediatamente. Nós também levamos a nossa equipe de fiscalização, que ele sempre fica, o DECOM Viajante com a nossa van, sempre fica na praça, né, principal daquela cidade, daquele interior do estado. E nós também agregamos a isso
através de um convênio feito com a Secretaria de Justiça, a carteira de identidade e o CPF. Então, nós temos educação para o consumo, muitas vezes nós vamos dar palestra em escolas e é bem interessante. Nós temos a cartilha do DECON nas escolas, nós temos a cartilha do consumidor idoso, nós temos cartilha sobre empreendimentos imobiliários, nós temos a cartilha sobre cartão de crédito, crédito rotativo. Então, assim, além da educação, nós temos a reclamação e toda essa gama de serviços para o interior do estado. Agora, em agosto, no final de agosto, mais precisamente na última semana, nós vamos estar na região do Cariri. Bom, essa sua fala me faz voltar a uma questão anterior, uma pergunta. É esse trabalho de conscientização que está fazendo diminuir a quantidade de reclamações? A população está entendendo isso e o prestador de serviço também está compreendendo isso? É um amadurecimento da nossa sociedade? Esse ponto, para mim, ele é muito importante. Eu acho que sim, eu acho que é amadurecimento. Agora, passa muito mais pelo amadurecimento do próprio fornecedor, do próprio prestador de serviço, muito mais do que do consumidor. Agora, é claro que se o consumidor, se ele vai e reclama os seus direitos, consequentemente, aquele fornecedor que nunca havia sido questionado antes, ele vai observar mais a sua empresa e os seus funcionários e ver de que não está agradando. Aquela propaganda feita através do consumidor é muito eficiente e ele deve perceber isso. Certamente. A senhora falou em diminuir a quantidade de reclamações, mas não falou quantas são. Devem ser milhares. A diminuição, às vezes, a gente pensa que, diminuiu, tá menos, mas quanto menos? De ano para ano tem diminuído em torno de 3 mil reclamações. 3 mil reclamações. Em um ano são quantas reclamações? Para que a gente tenha uma aproximado, não precisa a senhora dar o número preciso, mas aproximadamente por ano. São mais de 30 mil reclamações por ano. Então diminuiu 10% de ano, de 2016 para 2017, de 15 para 16, por exemplo. Exatamente. É significativo. Se for essa... Mas também nós temos um site hoje, que é o consumidor.gov.br, que é um site de demandas pela internet, de reclamação de demandas pela internet. Então, assim, tudo passa pela conscientização do fornecedor, do atendimento ao consumidor, da efetividade do serviço do saque funcionando, né? E também, eu acredito, do consumidor.gov.br. O consumidor.gov.br é o serviço online e ele consegue dar as respostas necessárias? Em 10 dias. A resposta necessária em 10 dias. E o número, assim, a resolutividade do consumidor.gov é de 83%. É uma resolutividade muito boa. O consumidor dentro do seu transporte, dentro do ônibus, por exemplo, ele pode entrar ali no seu celular, com internet, e conseguir fazer uma reclamação e em 10 dias, por exemplo, ter uma resposta a essa reclamação. É um avanço. É um grande avanço. O problema é que as empresas elas precisam estar cadastradas no site. As empresas... Para que se reclame no consumidor.gov.br, as empresas precisam estar cadastradas. E não tem como obrigá-las a fazer isso? Não, nós temos feito uma conscientização, nós temos dado palestra, nós temos informado, várias empresas do Ceará já estão no Gov, então assim, e cada vez mais elas procuram, empresas que antes elas tinham objeção ao Gov, hoje elas estão vendo como uma ferramenta muito boa de solução de conflitos, rápido, prática, eficiente e que não vai gerar ônus porque ele não tem a reclamação no DECON, ele não vai receber a multa. E para o consumidor é bom, porque resolve rapidamente, e se ele não resolver no Gov, ele já entra diretamente na audiência, então facilita a vida do consumidor também. É estimulante também para o fornecedor do serviço, porque o deslocamento até o DECON, isso tira tempo, tempo é dinheiro, tempo de trabalho Pois é. Enfim, não tenha dúvida que é um avanço. Então, um estado como o Ceará, com 10 milhões de habitantes, cerca de 30 mil reclamações mês. A senhora considera isso, ano, a senhora considera isso ruim, razoável, essa quantidade? Olha, eu acho ainda muito pouco. Eu acho que muitos consumidores, eles acabam não reclamando dos seus direitos. Por isso que, como nós conversávamos antes, a gente tem batido... E devo dizer que antes de começar o programa aqui, levei um puxão de orelha da procuradora, porque eu relatei um caso de direito meu que não foi atendido, uma empresa aérea, e eu não fiz a reclamação. É o meu caso aí, por exemplo, que não entra nessa sua contabilidade,
entra nessa sua menção, né? Exatamente, exatamente, como nós já havíamos conversado antes. Além disso, ainda tem a educação, é o consumidor saber de que ele tem direito sobre aquele fato que ocorreu, ele saber qual é o seu direito diante daquela compra, daquele serviço que foi prestado ou que não foi prestado. Vamos tratar de um exemplo. O consumidor, a atitude dele é porque ele não sabe que tem um direito ou porque ele não sabe que pode, mesmo ele tendo percebido que foi enganado, por exemplo, ele não sabe que tem um mecanismo de defesa? Eu acho muito complexo isso, eu acho que vai tudo. Não sabe que tem o direito, não quer perder tempo com aquele direito, como no seu caso. Foi o meu caso. Exatamente. Não acredita também, muitas vezes, no órgão, né, de defesa do consumidor, ou já está tão desiludido com esse país, com tanta coisa que tem acontecido, que não tem mais credibilidade. Mas, assim, o nosso índice de resolutividade hoje no DECOM é acima de 80%. Acima de 80%? Bastante 80%. Alto, bastante alto. E inicialmente, acima de 80%... Se tivéssemos esse índice de resolutividade na área criminal, nós seríamos um país... O índice, eu estou brincando porque o índice de crimes aqui, em relação a homicídios aqui, e de conclusão, descoberta, prisão e processo, não passa de 5%. Então, pelo menos nessa área aí do DECOM, 80% é bastante alto. Né? Mas você veja, é um percentual alto em cima das pessoas que reclamam. E aí nós ficamos aqui pensando, e quem não reclama? Vamos tratar disso no próximo bloco. Agora a gente faz uma breve pausa. O programa especial Anuário do Ceará volta em instantes. Voltamos com o programa especial Anuário do Ceará, hoje recebendo a secretária executiva do DECOM, Anicele Sampaio, que nos fala sobre os 15 anos do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM. Bom, respeito ao consumidor. Isso é uma palavra-chave no mundo capitalista, no mundo onde as relações de troca, elas marcam o cotidiano das pessoas. Aqui no Brasil, aqui no Ceará, quem mais desrespeita o direito do consumidor? Não precisa, se não se sentir à vontade, em função do cargo que ocupa, basta dizer o setor, não precisa dizer o nome da empresa, a não ser que seja conveniente dizer. Fica à vontade. Olha, Fábio, é muito simples. Nós temos um cadastro, né, que se chama SINDEC, e o maior reclamado são as telefônicas. Esse cadastro é transparente, está livre, é acessível? É acessível. Basta entrar no site do DECOM, está lá a lista das maiores... Está lá a lista. Das maiores... Todos os anos, no dia 15 de março, nós publicamos as empresas mais reclamadas, as que mais atendem ao consumidor. Então está aí, consumidor. Extremamente importante. Entra no site do DECOM. Qual é o site? www.decom.ce.gov.br. Cadastro de reclamação fundamentada. Cadastro de reclamação fundamentada. Última data, 15 de março, mas ele está lá direto. Está lá direto, né? Todos os anos. E isso serve de guia para o consumidor. Vai fazer uma compra, procure lá a informação se a empresa está atendendo bem ou está atendendo mal o consumidor. Tem lá as boas empresas e tem as más empresas. Mas a senhora estava me dizendo quais são as empresas que... os setores, né? Os setores. Os assuntos mais reclamados que nós temos são os serviços financeiros. E as empresas mais... Bancos ou... Bancos, mas as mais reclamadas realmente são as empresas de telefonia. Mas há também... Sempre telefonia. E principalmente assuntos financeiros, cobranças indevidas, né? E há também as instituições financeiras, elas são muito reclamadas. Muitas taxas cobradas, venda casada, nós ainda vemos vários tipos de reclamações que não deveria estar sendo feita. Venda casada em banca, ela é algo bastante usual. Muitas vezes não de forma direta, mas indireta. Né? O cliente vai lá, fala com o gerente chega e diz, olha, por que você não compra isso aqui também? Está aqui tão bom para você. É uma insinuação constrangedora ali, muitas vezes, para o cliente, mas não é considerado venda casada.
A venda casada propriamente dita é um seguro que às vezes se agrega àquele sem dar a opção do consumidor da escolha. Caixa Econômica faz isso, a Caixa Econômica faz isso, eu fui vítima disso, me considero vítima da Caixa. Por que estou citando a Caixa? Quem fizer financiamento de compra de casa própria vai se obrigar a comprar o seguro da Caixa Econômica. Isso é uma venda casada. É uma venda casada, inclusive nós temos processo contra isso. E você podia ter reclamado, e você ainda pode reclamar. Eu não sabia, veja só. Aquilo do desconhecimento. É porque é constrangedor, o banco está lhe dando um financiamento. Você foi bem atendido, o gerente foi campeão com você, ele olha, só fala, mas é obrigatório comprar o seguro deste financiamento. Afinal, é um bem, né? É uma casa, ela pode realmente pegar fogo, enfim. Mas o correto é ele dizer, olha, você pode, nós temos aqui uma proposta de seguro, mas você está livre para ir ao mercado fazer qualquer seguro que você achar conveniente. E nesse caso, você me perguntou, eu lembrei de um caso que aconteceu em Granja, numa das palestras que nós tivemos, que um dos alunos, ele disse que a minha avó comprou uma geladeira, a geladeira deu um problema e ela não foi reclamar porque ela era amiga do gerente da loja. Isso aí acontece muito na defesa do consumidor. O consumidor paga e fica com vergonha de reclamar porque tem uma relação ali social. Como você acabou de falar. Pois é. Mas não é o adequado, não. Essas relações comerciais, elas não são pessoais. Então, elas têm que... Bom, então, o DECOM, próximos passos do DECOM, qual é a meta do DECOM? Onde é que o DECOM quer chegar? A meta é não ter reclamação, a meta é reduzir mais ainda o número de reclamação, mas o nosso objetivo hoje é educação para o consumo e a interiorização da defesa do consumidor. Nós estamos com esse projeto, DECOM Viajante, nós vamos nesse projeto agora em agosto continuar e nós pretendemos atender a todos os demais municípios que não foi beneficiado de 2016 até agora. Ok, surgiu uma polêmica recente aí sobre mulher... eventos de diversão, eventos de entretenimento, como festas, forrós e tal, onde a mulher tem um preço diferenciado ou não paga, né? E há reclamações nesse sentido, que é uma quebra, tratar os iguais de maneira diferente. Mas é um tratamento diferente a favor do consumidor. O que é que a senhora acha? Pois é, Fábio, esse assunto é bem polêmico, mas nós não recebemos nenhuma reclamação ainda no DECOM. Eu costumo dizer que nós somos cearenses... Quem é que vai reclamar por estar pagando menos? nem a mulher e nem o homem. Mas é muito polêmico, há decisões favoráveis, há uma decisão já da Justiça de Brasília, há decisão contra de São Paulo, e aqui no Ceará nós não recebemos nenhuma reclamação. Então, nós só vamos nos pronunciar quando nós recebemos alguma reclamação. O que nós sabemos é que já tem também uma nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, dizendo que pelo mesmo serviço o consumidor tem que pagar o mesmo preço. Então, esse é o fundamento da cobrança igual, tanto para homem quanto para mulher. Aí, nesse termo, há muita polêmica, que o homem bebe mais e a mulher bebe menos, enfim. Esse assunto ainda não finalizou e a discussão continua. E é um direito também do operador, do empresário que está promovendo um evento, fazer esse tipo de promoção também. Enfim, é uma discussão aí que mexe com muita coisa. Mas uma coisa que eu percebo que no começo do DECOM, e lá se vão 27 anos, era muito comum reclamação de produtos que vinham com defeito, produtos que as pessoas não conseguiam devolver, era um problema, as empresas não estavam preparadas para isso. Isso me parece que diminuiu bastante também, não é? Diminuiu muito e algo que tem, eu acredito que tenha reduzido mais ainda, tenha sido o consumidor.gov.br, porque o que era que acontecia? A empresa que vendeu, ela não queria se responsabilizar por aquele produto porque ela dizia que era um problema do fabricante. E hoje todos os fabricantes eles estão no consumidor.gov.br. Então, à medida que o consumidor reclama de uma empresa, de uma fábrica, seja ela qual for, em 10 dias ela consegue a resolução do seu problema. Então, eu acredito que a redução tenha sido também em razão disso e a melhoria da qualidade do produto. Obviamente. Não tenho dúvida. Esses sites como o Reclame Aqui, que está na internet, eles ajudam também nesse sentido?
Olha, eu não sou usuária do Reclame Aqui, eu sou usuária do consumidor.gov.br. Oficial. É oficial, né? Ele é monitorado. Com repercussões oficiais. E nós, os fornecedores, eles assinam um termo de compromisso. Então, assim, nós estamos sempre observando, não pode ter palavras injuriosas. Enfim, eu sou muito mais a reclamação efetuada por um site de credibilidade oficial. No intervalo, a procuradora dizia aqui que o DECON do Ceará é o único do país que tem um lugar onde se trabalha 24 horas na defesa do consumidor. E eu acho que é um lugar estratégico, muito importante. Eu fui vítima e poderia ter ido lá, eu não sabia que existia. Por favor, explique. Pois é, nós temos a unidade descentralizada de atendimento no Aeroporto Internacional Pinto Martins para turistas e consumidores cearenses em trânsito, né, fortalezenses em trânsito. Mas, durante o período que o DECON não estiver funcionando, ele funciona, ele também atende qualquer que seja a reclamação do consumidor. Fica num guichê no Aeroporto Internacional Pinto Martins, vizinho à ANAC. É fácil, é rápido e 24 horas. E qual é o maior tipo de reclamação que se dá ali no aeroporto? Atraso de voos e extravio de bagagens. Reduziu bastante. No início, nós tínhamos até problemas de passageiros que não embarcavam por conta daquele problema de milhas. Nós tínhamos problema de cartão de crédito que não foi pago. Nós tínhamos problema de nome. Era, às vezes, um Maria, um Ana, um ponto. Uma bobagem qualquer desse tipo. Mas hoje nós temos, assim, os problemas são realmente mais efetivos. Há problemas também, engraçado, de aluguel de veículo que não correspondia com a realidade. E também de... Quer dizer, alugava-se um veículo de determinado tipo, né? Pagava-se por isso, e quando chegava era um carro de menor qualidade. De menor qualidade ou um estado assim... Deplorável. Exatamente, exatamente. A estrutura hoje do DECON, ela é compatível com as necessidades do programa, do serviço que é prestado? Eu sou muito ambiciosa, né, nesse sentido de trabalho. Eu amo o que faço. Recentemente até saiu aqui um artigo, uma opinião minha falando sobre a defesa do consumidor. Aqui no Jornal Povo. Aqui no Jornal Povo. E eu acho que nós precisamos melhorar muito e sempre. Nós não atendemos o número de consumidores que gostaríamos. Nós temos senhas ainda limitadas. Há ainda uma demora no atendimento. Isso, porque o DECON tem uma estrutura principal, né? Que fica onde? Na Barão de Aratanha, número 100, no centro. Na Barão de Aratanha, eu conheço. Já fui lá, número 100. Mas é só lá? Nós só estamos lá no aeroporto. Sim. E nós temos convênio com o Procon Assembleia, que as reclamações que são efetuadas no Procon Assembleia, se não resolvidas, ela vai para a gente, para que a gente tome uma decisão sobre aquela reclamação. Ok, e o índice, a senhora me falou que o índice é de 80%, tem uma meta para alcançar aí, ser 100%? A senhora é ambiciosa, 100% de resolutividade. Nós temos um programa de redução de demandas e normalmente agora em agosto, no final de agosto, início de setembro, a gente lança essa meta. Nós chamamos várias empresas, de 15 a 20 empresas, e nós fazemos um pacto de redução de demanda, exatamente para melhorar a meta. E a nossa meta sempre foi 90%. Olha, a senhora me falou que são os maiores desrespeitadores das regras de defesa do consumidor. Instituições financeiras são muito grandes, empresas de telefonia também muito grandes, são multinacionais. Como elas respondem? Elas buscam pelo menos ser assertivas nesse sentido, no sentido de atender, de solucionar o problema? Ou são chatas? Tem os dois tipos. Tem aquelas que são recalcitrantes e que não enxergam o problema, né? E nós estamos nos reunindo continuamente, e nós temos aquela empresa que está sempre buscando e que muitas vezes a falha no atendimento ao código é mais por desconhecimento daquela pessoa de tratar, é mais pessoal do que propriamente da empresa. Nós temos os dois casos. Enfim, o programa especial Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Nós recebemos a secretária executiva do DECON, a promotora Encele Sampaio. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês e até a próxima edição. Até lá!